de seminário precisa aumentar. E eu acho que isso passa pela quebra da mentalidade da terceirização, porque é isso que acontece. O pastor ele não quer problema com o jovem seminarista. O jovem faminto, né? O jovem faminto. Ele quer o seguinte: eu vou enfiar esse cara nessa máquina de salsicha e quero que no final ele saia um teólogo pronto. Então, 4 meses, tô enviando esse desgraçado. Que não para de fazer pergunta aqui. Olha, eu acho que ele vai... Manda esse cabra pra lá. Aí me traz ele regenerado. Exato. Me traz ele pronto pro trabalho. Ou seja, o pastor não tá querendo trabalho? Porque você falou assim, eu vi numa pregação, que o seminário, o curso de teologia, não deixa ninguém arrogante. A pessoa já entra arrogante. Exato. Acho que as pessoas que perdem a fé no seminário já perderam antes de entrar. E elas fizeram a pior escolha. Escolheram o seminário porque acreditavam que lá eles iam encontrar a fé perdida. Redenção. A redenção. Cursos todos. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo, senão eu perco meu emprego. Não, isso. Por favor. Mas o seminário é o sinal do pecado da igreja. Por quê? Porque a responsabilidade nunca deveria ser terceirizada. A responsabilidade de formar os seus homens é da própria igreja. Uma Entendi. igreja que não forma seus Essa homens... instituição paralela... Douglas, pastor forma pastor. Só que o que aconteceu? E aí eu preciso explicar o porquê que o seminário... Defende seu emprego agora. Agora tem que defender o meu emprego. Né? O seminário ele veio para assistir uma lacuna. Que lacuna? A lacuna da própria igreja, que não está conseguindo dar conta de formar seus homens, os ministros, as pessoas que estão ali liderando. Então, envia para o seminário. Óbvio, isso vai ter um aspecto extremamente importante, fundamental. Sim. E até hoje eu defendo o seminário. Eu acho que se não tem o seminário, ficaria pior. Sim, sim. Ainda bem que tem os seminários. Né? E a gente precisa lutar para que haja uma integração, principalmente entre seminário e igreja. Por isso, eu vejo... A solução seria essa. Exato. Eu vejo com bons olhos os seminários que estão conectados com a igreja. Porque eles geram, nessa conexão com a igreja, essa carnalidade positiva, que é da encarnação. Não é? O verbo encarnado, né? Ou seja, o teólogo encarnado na vida da igreja seria essa participação de tudo aquilo que ele aprende envolvido com a igreja, na prática de uma igreja. Então, eu não sou contra os estudos teológicos que contemplam especulações elevadíssimas de filosofia, de psicologia. Eu acho que tem espaço para essas discussões e tem espaço para profissionais que vão, inclusive, produzir tratados que servem, inclusive, para orientar miríades de gente que está desenvolvendo, seja na universidade, seja fazendo curso de economia, psicologia, engenharia, medicina, filosofia, literatura, enfim, as áreas do saber precisam de gente com uma visão de mundo cristã que seja capaz de contribuir para a esfera pública com um trabalho bem embasado, etc. E eu não desprezo de forma alguma esse trabalho. Eu estou me referindo em especial à ação do pastor teólogo, né? Aquele que entende que a teologia tem uma casa, e essa casa primeira, essa casa desse teólogo é a igreja. Okay. E se ele não tiver vinculado a essa igreja local, ele dificilmente vai conseguir reverberar a realidade dessas questões que ele estuda no seminário. Então, eu entendo que o seminário é extremamente importante, eu entendo que o seminário ele precisa continuar o seu trabalho, mas eu entendo que o engajamento, a interação entre igreja e seminário precisa aumentar. E você acha que, você que estudou na Alemanha, é um pouco disso que aconteceu com a Europa? Sim. Eu acho que o que acontece com a Europa é um fenômeno... Porque você falou de professores que expunham de uma forma maravilhosa e quando você sentava com ele não cria em nada daquilo. Exato. O que acontece na Alemanha, como na Europa como um todo, é o fenômeno do secularismo. E a gente critica o secularismo como se ele fosse algo à parte da cristandade, para dizer nesses termos, né?
quando na verdade ele é o efeito de uma crise da cristandade. O secularismo a gente poderia definir o secularismo como filho pródigo, como o que se rebela contra o pai. O mais novo. O mais novo. Como aquele que bate de frente com o pai. E o maior fundamento do secularismo é a morte de Deus. Vive como se Deus não existisse. Vive, né? Eu quero Matou herança. o pai. Eu quero os benefícios Eu quero... dessa Europa cristã. Aham. Mas ela é pós-cristã porque ela ela quer viver sem Deus, sem a teonomia, sem uma espécie de Deus servindo de lei. Né? Então, não quero isso. Essa é a visão secularista. Só que o secularismo, ele não é uma visão negativa como as pessoas muitas vezes pensam contra a religião. Ela tem uma visão negativa contra a religião, mas ela é muito mais nociva ao cristianismo. Tanto que o secularismo se manifesta exatamente de uma maneira muito simples. Numa sala de aula você vai ver o professor aceitando a opinião de um budista, a opinião de um espírita, a opinião de alguém que vem do candomblé, mas se você é evangélico e põe a sua opinião, não, o cristianismo foi inquisitório, o cristianismo tem a história de ser intolerante, etc. Então, o secularismo, ele vai ter uma aliança muito forte com o pluralismo, mas uma crítica emocional fortíssima contra o cristianismo. Porque você vai para a Europa hoje, eles já não estão no ceticismo ali, né? Eles estão no pluralismo. Você Exato. vê em praças assim, é muito esoterismo, né? E eu lembro de ver assim, tipo, containers. Você entrava assim e ali tava alguém lendo a mão, fazendo tudo. E você fala, cara, eu achei que eles estavam céticos. Não, agora estão crendo em tudo. Exato. Agora é esse cardápio bastante diversificado. O problema é que o secularismo ele é uma reação muito contrária ao cristianismo ortodoxo, porque ele não quer aquele movimento que se vivenciou desse cristianismo que se transformou ao longo dos tempos num cristianismo, por exemplo, liberal. Boa parte das pessoas acham, eu estou chamando de liberal e sendo bastante genérico aqui, mas a gente entende como liberal não só aquele grupo de teólogos que é chamado de teólogos liberais por adotarem determinados pressupostos, mas eu estou pensando no liberalismo num espectro muito maior, muito mais amplo, que envolve toda uma modernidade, que envolve como o pensamento moderno reagiu ao cristianismo. Então não estou me referindo apenas a uma classe de teólogos como se costuma chamar a teologia moderna, né? Mas eu estou me referindo a um movimento muito maior de negação do cristianismo na modernidade, né? De um princípio de autonomia sendo afirmado, independência, e até mesmo uma crítica do cristianismo por diversas vertentes.